Hoje a gente vai conversar aqui ao vivo com o Gerson Salvador, que é especialista em saúde pública e infectologista, que trabalha hoje no Hospital Universitário da USP. A ideia dessa conversa é a gente discutir um pouco como que é a visão dele, né, de dentro do hospital em relação à pandemia que a gente está vivendo e também discutir algumas questões mais amplas de saúde pública. Não dá para falar de outra coisa, né? Hoje o Bolsonaro demitiu o Mandetta e é interessante ouvir a visão de um profissional de saúde sobre o que aconteceu, né? E aí, tudo bem? Tudo Obrigada. bem, boa noite. É um prazer estar com você e com todos os seguidores do Intercept. Obrigada. Tem uma galera assistindo já, mais de 500 pessoas assistindo. Obrigada primeiro por aceitar esse convite, né? Eu acho que sua agenda deve estar meio complicada nos últimos tempos, no mínimo. E bom, primeiro acho que eu estava falando antes de você entrar, né? Hoje eu acabei de ver uns dados daqui do estado de São Paulo. A gente está registrando uma morte a cada meia hora, praticamente, por Covid-19 aqui, né? Segundo o governo, né? Ele acabou de soltar uma nota, 853 pessoas, em média são 60 por dia, e só hoje foram 75 novas mortes. Quer dizer, né? O negócio tá complicado, né? E provavelmente vai complicar mais. Mas eu queria começar esse papo pelo assunto do dia, não tem como a gente fugir disso, né? Sobre o Mandetta. Okay. Ficou no cai, não cai, no final caiu, né? E eu queria que você me falasse, enfim, como que você avalia a gestão dele, que, enfim, está sendo super bem avaliado, né? Diferente do Bolsonaro. Você acha que ele fez uma boa gestão, fez o que tinha que fazer? Como que você avalia essa gestão dele na frente do Ministério? Tá. Então, eu acho que diante da crise da pandemia, ele acertou mais do que errou, né? Eu acho que ele teve uma postura de ouvir a sua assessoria. A assessoria do Mandetta em relação aos assuntos de vigilância era formada por pessoas da mais alta competência técnica e científica, né? Então, pessoas que, inclusive, eu conheço compromisso como servidores públicos, né? Então, e o SUS é uma política de Estado, que ela sobreviveu aí tem sobrevivido aos governos desde 1988, quando foi garantido na Constituição o direito à saúde, né? Então, então o Mandetta ouviu a sua assessoria e acertou mais do que errou, e principalmente por ter defendido o distanciamento social em acordo com as principais autoridades sanitárias do mundo, por conta da posição crítica em relação à liberação de determinados tratamentos, ele acabou entrando em conflito com Bolsonaro, que como chefe de Estado tem a pior atuação do mundo. Não dá para comparar o Bolsonaro com nenhum chefe de Estado do mundo. É um motivo de revolta, mas também de vergonha para nós, né? Então o Mandetta caiu por essas qualidades. Agora, o Mandetta, ele é um político ligado aos democratas. Ele esteve junto ao projeto de poder que vem desmontando o Sistema Único de Saúde, né? Então, é um projeto que já tirou do SUS mais de 20 bilhões nos últimos 2 anos. A gente pega um sistema de saúde que vem sendo atacado e que vem sendo desmontado, e o Mandetta é parte disso também. Então, nesse momento, ele adotou medidas adequadas, ele ouviu quem deveria ouvir. Acho que ele teve uma postura republicana, né? Além disso, quando compara Mandetta com a maior parte do ministério do Bolsonaro, tem um contraste aí, porque, enfim, né, o ministro da Educação, Anne Traub, Ernesto Araújo, enfim, são pessoas absolutamente despreparadas, e ele era um cara que preenchia os critérios para ser ministro. Tinha experiência como gestor público de saúde, já tinha sido secretário de saúde de Campo Grande, e tinha sido deputado federal, então ele tinha experiência política e experiência administrativa, que coloca ele fora da curva da esplanada bolsonarista, né? Então, ele, enfim, acertou mais do que errou em relação ao enfrentamento do Covid, mas ele é sócio do problema, né? Sim, ele viu na prática, eu acho que ele viu na prática também como o SUS é crucial nesse tipo de situação, né? Inclusive vestiu literalmente o coletinho do SUS. Então, né? Hoje o Mandetta deu uma declaração falando, é uma posição que eu defendo, né? Que, enfim, que os defensores do SUS defendemos, que saúde ela deve ser um direito universal, que o Brasil conquistou na Constituição, e, enfim, estamos por implementá-lo de uma maneira mais adequada, mas ele falou que esse deveria ser um direito garantido a todo cidadão do mundo, que é uma posição das mais avançadas, assim, e que
destoa do histórico político dele até agora, né? Mas se a pandemia servir para deslocar esse eixo e trazer a saúde para o centro das nossas atenções, porque a gente vai ter que fazer pactos pós-pandemia e que o principal pacto seja que nenhum ser humano seja privado do acesso à saúde. Sim. Bom, o Bolsonaro também já nomeou, né, o substituto do Mandetta, que é o oncologista Nelson Teixe, não sei como se fala isso. Eu queria saber o que o substituto dele precisa fazer, né? Quais são os maiores desafios agora, que a gente já está num momento diferente da pandemia, né? Enfim, já está começando a degringolar aí para uma subida acho que mais drástica, né? E quais são os desafios do substituto do Mandetta? Tá. O enfrentamento da pandemia, ele vai exigir medidas de saúde pública para diminuir a curva de casos, né, que de alguma maneira já tem sido conseguida, né, a gente já tem observado uma mudança no perfil da curva a partir das medidas de distanciamento social, e vai precisar montar dentro de uma estrutura assistencial desmontada capacidade de resposta, né? A gente está com cidades como Manaus, como Recife, como Fortaleza, já com a capacidade de atendimento de terapia intensiva esgotada, e a gente tem grandes vazios no Brasil onde não tem leito de terapia intensiva, né? Isso precede a pandemia. A pandemia ela revela para a gente o quanto que nós não fomos, né? Como país, eu estou falando. Como que a gente não organizou uma rede assistencial para dar conta do que está garantido na nossa Constituição. Então, não é de agora, mas uma pessoa que sofresse um acidente, um trauma craniano, numa cidade pequena do interior, ficava por dias a semanas esperando uma regulação para ter uma vaga, ter acesso à terapia intensiva, ter acesso a serviço especializado, né? E agora, com a pandemia, está nítido, está claro como que essa rede ela é centralizada, principalmente nas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo, em comparação com o resto do país, e como que a gente tem muito mais leitos privados do que público, sendo que uma minoria da população tem acesso à saúde privada, né? Cerca de 25% da população tem cerca de 60% dos recursos, né? Então, é uma iniquidade que, inclusive, contraria o que a gente colocou na nossa Constituição, né? A gente chega com esse grau de ambiguidade e contradição. Sim, acho que essa pandemia ela revela muita desigualdade nas próprias cidades de São Paulo agora, que está começando a morrer bastante gente nas periferias também, acho que revela bastante assim, a diferença entre acesso, né? Claro. Bom, eu queria começar falando, né, um pouco sobre a sua rotina agora dentro do hospital, né? Como é que você quer levar o tema dessa live, né? Como é que você tem visto isso, enfim, de lá de dentro, né? No front, na rotina. Como é que você está se dividindo, né, entre a quarentena, que afinal temos todos que ficar em quarentena, e a rotina no hospital, né? Como é que tem sido a sua rotina? Tá, então, eu atuo como médico na primeira linha de atendimento, eu trabalho na emergência, trabalho também na unidade de terapia intensiva, né? Nesse lugar, além de dar atendimento, eu também cumpro um papel de ensino, porque eu supervisiono os alunos de graduação e também os residentes, né, na unidade de emergência lá do Hospital Universitário, são os alunos da USP. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente está ali no enfrentamento de um grande desafio clínico e um grande desafio ético também, né? Como de postura, né? De compostura, de como é que a gente se porta frente a esses desafios. Então, a gente tem tido um número de procura no hospital, no geral, tem diminuído por um conjunto de questões de saúde que sempre nos bateram a porta, tem diminuído. Talvez por efeito do afastamento social, por exemplo, tem tido menos trauma, tem tido... Né? E outras coisas, fora a Covid, quer dizer? Outras coisas, exatamente. Tá. E mais tem crescido o número de casos respiratórios. A gente tem observado, a gente tem atendido pessoas com suspeitas de doença respiratória cada vez mais nos últimos dias e nas últimas semanas. Na unidade de terapia intensiva em que eu trabalho, não é uma referência para o Covid, né? Então, a gente já vive no limite, né? Lá no HU, a gente tem 20 leitos de terapia intensiva, só que só funcionam 12, porque também os outros 8 estão bloqueados por conta de corte de recursos, né? Enfim. Nossa. Então, assim, é um exemplo que aplica-se a muitos outros hospitais, né? Então, hoje, a nossa referência para atender os casos de Covid é o Hospital das Clínicas. Então, o paciente nessa região de São Paulo, quando precisa de terapia intensiva, a gente tem encaminhado para o HC. Uma outra questão que está batendo na nossa porta
é o atraso do atendimento pré-hospitalar do SAMU às pessoas que têm doenças graves por outros motivos. Porque o SAMU foi designado ao SAMU fazer os atestados de óbito das pessoas que morrem em casa. Então, cada atendimento dura cerca de 2 horas, a ambulância não está na rua para atender a população. Então, pessoas que estão tendo um ataque cardíaco em casa, um desconforto respiratório, eles têm demorado mais para chegar no hospital. E a gente tem visto, eu particularmente já vi também, são vítimas indiretas da pandemia, por conta do deslocamento dos recursos para atender essa contingência, né? Então, os profissionais estão com medo. No geral, a gente vê os profissionais de enfermagem que são muito expostos, os médicos, enfim, que fazem essa primeira linha de atendimento na emergência, né? Os profissionais de limpeza, de recepção, enfim, tanto por conta das suas condições de saúde, mas também com receio de levar essa doença para casa, né? De acabar acabar sendo um vetor do vírus, né? Então, a gente tem percebido esse receio entre os colegas, né? Um nível de tensão muito grande, né? E tentando procurar a maneira de se cuidar e cuidar do outro também, mas no meio de, enfim, de problemas que já havia, né? A gente, o Brasil teve um crescimento em relação à nossa estrutura de saúde de 1988, particularmente de 1990, com a Lei Orgânica do SUS, até o ano de 2016, a gente tem que colocar o marco. Em 2016, pela primeira vez, o ministro da Saúde disse: o SUS é grande demais, ele não cabe no orçamento, a gente tem que rever esse negócio de direito universal à saúde. Ricardo Barros, governo Temer. De lá para cá, houve essa mudança de paradigma, inclusive com os próprios gestores da saúde, e coloque o Mandetta nesse patamar também, que eram gestores que até então não estavam brigando para aumentar o orçamento da saúde, porque até então havia sempre uma briga da área da saúde com a área econômica, né? Sempre teve. Governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma. Sempre houve essa tensão. A partir do governo Temer e do governo Bolsonaro, vamos, né, com essas reformas neoliberais que eles assumem como nunca foram assumidas, né? Sim. Então, dentro do sistema de saúde estruturado, de profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, sempre com muita atenção, a gente vai procurando, no meio dessas contradições, oferecer atendimento para as pessoas e tentar ensinar também os nossos alunos a ter uma postura tecnicamente adequada e eticamente correta também. E vocês têm apoio da Secretaria de Saúde, enfim, os profissionais que estão na frente, tem algum tipo de assistência emocional, psicológica, enfim, tem algum tipo de apoio? Como é que funciona aí? Tá, isso varia de serviços, né? Acho que os serviços eles se organizam de maneira diferente, né? No geral, eu vou falar de uma maneira genérica, não estou particularizando um hospital ou outro, mas de maneira genérica não tem, muito pelo contrário. Lá na universidade, por exemplo, a gente demandou ao reitor que dispensasse da linha de atendimento os médicos, médicas e profissionais de saúde, no geral, do hospital universitário, com mais de 60 anos e doenças cardiovasculares e diabetes, né? Não teve nenhuma resposta, o governador também não. A resposta é de que quem é profissional de saúde tem que estar na linha de frente, tem que servir a população, só que, enfim, tem que ter compromisso com a vida das pessoas. Mas essas pessoas têm um risco maior de ter doença grave. A gente tem que continuar trabalhando. A gente sabe que 20%, de 10 a 20%, dependendo do país, dos casos de Covid são profissionais de saúde, e uma pessoa com menos de 40 anos sem doença, 0,1%, 0,2% a chance de forma grave com morte, e acima de 60 anos com doenças cardiovasculares vai subindo de 5%, acima de 70 anos, 80 anos vai chegando a 17%. Então, enfim, não tem, muito pelo contrário, assim, vocês são guerreiras, tal, né, batemos palmas, né, mas a regra é que os profissionais de saúde trabalham precarizados, né, numa linha de jornadas extenuantes, 12 horas, 24 horas ininterruptas, e ter que dar resposta o tempo todo. Essa é a regra, com algumas exceções, talvez. E a gente está recebendo bastante denúncia também de falta de equipamento de proteção, de máscara, né? A gente deu uma reportagem semana passada falando da falta de equipamentos, que tem gente usando saco de lixo, assim, umas imagens bem chocantes, né? De falta de luva, enfim. Tem muitos casos de profissionais de saúde que estão se contaminando, enfim, falta mesmo? Como que é? Então, eu vou fazer um comentário geral também, tá? A matéria que vocês fizeram eu acompanhei, o Sindicato dos Médicos participou, né? Eu também sou do CIMESP.
Então, lá no CIMESP, todo dia chega denúncias de falta de equipamento de proteção individual, a gente tem constatado, tanto em serviços públicos como em serviços privados, né? Temos cobrado dos gestores, inclusive dos sindicatos patronais, que garantam os equipamentos de proteção individual. Então, existe um problema em relação à compra, em relação à logística. Existe um problema que a gente não pode ignorar em relação à capacidade da indústria de produzir equipamento de proteção individual, né? Então, existe um colapso de produção. Os EPIs, eles são produzidos principalmente na China, que consumiu, né, por conta da sua própria demanda, e agora, por conta do aumento da demanda internacional, o preço foi para um patamar muito alto, a nossa capacidade de compra está menor pela desvalorização do real, então a gente concorre com vários problemas. Então, da nossa posição é exigir que tenha equipamento de produção individual, e por parte do poder público, ele não pode só lá falar, não tem para comprar, ele tem que agir junto à indústria nacional, as indústrias que têm capacidade de produzir, uma indústria que produz uma fralda, ela consegue produzir uma máscara também, né? Então, são insumos relativamente parecidos. Como os ventiladores mecânicos, que também podem faltar, a indústria que produz motocicleta, automóvel, que produz avião, tem uma capacidade instalada para produzir um maquinário como o ventilador mecânico. Então, tem que agir junto desde a produção, né? E o poder público tem que assumir isso. Agora, qual é o problema nosso maior? O poder público, na figura do presidente, não só não toma providências, como atrapalha, minimiza. O presidente, assim, ele é um grande empecilho. Então, hoje o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo são doenças também, eles fazem parte desse problema dessa pandemia também. Eles impedem ou eles dificultam que a gente dê uma melhor resposta. Sim. Você já viu muita gente morrer por Covid na sua frente, lá no hospital onde você atende? Como que tá essa rotina? E como que os pacientes costumam chegar, assim, lá? Tá. Então, eu não vi muitas pessoas morrerem por Covid, porque, como eu falei, a gente faz um atendimento inicial, interno, em casos lá assim, mas normalmente é por um tempo relativamente curto, né? Então, basicamente, os pacientes que chegam graves, a gente admite no hospital, os que precisam ser entubados e ser colocados na ventilação mecânica, a gente coloca na ventilação mecânica, mas o tempo de duração dessa doença, o tempo de ventilação mecânica num paciente com Covid é de 2 a 3 semanas, que é o tempo que leva para desinflamar os pulmões, e nesse tempo eles já não estão mais lá, né? Então, as pessoas, em primeiro lugar, 80% das pessoas que têm Covid não tem nada demais, uma febre, uma dor no corpo, tosse, um certo desconforto, né? Mas é uma doença que se resolve espontaneamente na grande maioria. Cerca de 20% das pessoas vão precisar de algum aporte de oxigênio, vão precisar de algum cuidado hospitalar, e dessas 5% precisam de terapia intensiva. Esse 5% é o grande desafio para a capacidade de atendimento hospitalar, né? Então, nesses pacientes com maior suspeita, até o presente momento, sob meu cuidado, não morreu alguém, mas já chegou, por exemplo, pacientes suspeitos, né? Pessoa que mora na comunidade, mora na comunidade vizinha à universidade, que estava gripada em casa, e aquele receio de procurar o hospital, enfim, e numa situação de muita vulnerabilidade também, e essa pessoa chegou morta ao hospital, e enfim, tem todo aquele protocolo de um óbito suspeito, que a gente colhe o material pós-morte, e faz do site PCR para avaliar se é um... Gerson, vamos ver. Pronto, cortou. Eu estou te vendo. Aqui, tá pronto, vendo? agora voltou. Então, eu estava dizendo que já atendi casos de pessoas que estavam com sintomas respiratórios e morreram, e na chegada do hospital já estavam mortas, né? E aí, nesse caso, a gente tem que colher o material pós-morte, envia para o Adolfo Lutz, e a Secretaria de Saúde vai fechar depois que sair o resultado se for um óbito por Covid ou não. Sim. E pessoas que morrem indiretamente, como, por exemplo, o SAMU não chegar porque não tem ambulância na rua, isso aí a gente tem visto também. Aqui no Brasil, os dados mostram que pelo menos 1/4 das mortes por Covid é de paciente que, teoricamente, não é alto risco, né? Não é idoso ou não tem outra doença, né? Hipertensão, enfim.
Você acha que a gente precisa rever esse conceito do grupo de risco ou Tá, ainda não? tá. Não, assim, o conceito de grupo de risco, ele é um conceito perigoso em si, né? A medicina, né, é, falava muito de grupo de risco na época da epidemia da AIDS, nos anos 80, e quando a gente fala de um grupo de risco, parece que quem não está nesse grupo não é vulnerável àquela doença, né? Uhum, Então, a gente fala de fatores de risco, é mais do que grupo, porque, na verdade, a priori, a gente não sabe como um vírus vai agir no corpo de uma pessoa, né? Uma doença vai agir de uma maneira, vai acontecer de uma maneira única na experiência daquele indivíduo. uhum, O que a gente tem ideia é de fatores que são associados a uma evolução pior. Como é que a gente uhum. sabe isso? É sempre olhando para trás. Então, olhe para o caso da China, você vê que a frequência de casos graves e mortes ele cresce numa curva a partir dos 60 anos e que as pessoas que têm doenças cardíacas, principalmente, costumam ter casos mais graves, doenças pulmonares crônicas costumam ter casos mais graves, né? Então, basicamente, a gente tem uma ideia que tem determinadas populações que têm um risco de ter doenças de maior gravidade. Os fatores de risco na China, na Coreia, no Japão, naquela região, eles foram muito parecidos. Quando veio para a América, principalmente nos Estados Unidos, a gente viu que começou a morrer mais jovens também. Nos Estados Unidos da Uhum. América, como no Brasil também, tem mudado um pouco esse perfil. A gente não sabe exatamente por que é, mas uma das coisas que se pensa é porque nossa população tem um índice maior de obesidade e de outras doenças crônicas que surgem mais cedo por conta de estilo de vida diferente. Então, na Itália, na média, eles são mais magros, têm mais atividade física, como na Ásia também. Então, existe uma epidemia de obesidade nos Estados Unidos, que pode ser um dos fatores que está contribuindo por isso, e o nosso perfil populacional também tem caminhado nesse sentido. A nossa situação é Uhum. diferente da deles, mas a gente está numa posição intermediária em relação, quando a gente se comparar com o Oriente e com os Estados Unidos, a gente está numa posição intermediária. Nós vamos entender Uhum. nós vamos entender melhor, né? Mas grupo de risco, gente, não existe. Não existe grupo de risco. A gente tem que entender que nós temos diferentes vulnerabilidades, né? Todos temos que nos cuidar. A gente não sabe como é que a doença se manifesta no indivíduo. Então a gente tem que evitar que as pessoas adoeçam. Quando a Sim. pessoa tem determinadas condições que aumentam o risco de uma doença grave, a gente vai ter que vigiar de uma maneira diferente, né? É isso. Sim, então jovens, fiquem em casa, né? Não, não é porque você é Não, jovem que vai ser suave com você, entendeu? não, fique em casa. Primeiro, porque pode ter doença grave, sim, apesar de ser Sim. pouco provável. E segundo, é que, na regra, é não ter doença grave, mas se você circular, você vai ser um vetor. Pode ser que tenha um nariz escorra um pouquinho, dê um pouco de desconforto na garganta. Muita gente nessas condições não tem nem febre, só que você Uhum. pode ser um vetor e passar a doença para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó, que podem ter doenças bem graves, né? Então, E se piorar, pode tomar um leito de alguém que precisa também, enfim, né? exatamente. Então, vamos ficar em casa tanto para a proteção da nossa família quanto para o conjunto da sociedade. Sim. E como é que você avalia essa insistência do governo com a cloroquina, né? Com o tratamento? Vocês Ah, têm usado, não, enfim, como que não, tá nisso na rotina médica? não. Assim, ó, a Sociedade Brasileira de Infectologia é contra o uso da cloroquina de uma maneira, antes de ter os resultados dos estudos clínicos, né? É a posição dos infectologistas em geral. As pessoas que estudam epidemiologia clínica também são contra, porque entendem de estudos de desenho. Tá? Então, mas eu não vou me furtar de discutir a cloroquina. A cloroquina, ela é derivada do quinino. O quinino é uma planta que tem na região dos Andes, né? E os incas usavam para tratar a malária, o quinino. Uhum. Então, a malária é uma doença causada por um plasmódio, que é um bicho gigantesco comparado com o bicho, é outra coisa. Só que a cloroquina, ela mostrou que tem efeito em células para diversos vírus. Para chikungunya, para o HIV, para diversos vírus. Então, a cloroquina ela foi usada em estudos para esses vírus que precederam o coronavírus e nunca mostrou resultado clínico. Uma coisa é Uhum. funcionar no vidro, outra coisa é Uhum. funcionar no ser vivo. Né? Então, é, quando teve a SARS, em 2002, 2003, que foi uma epidemia de relevância global, né? Sim. Começou-se a estudar as terapias para o coronavírus. Nós temos mais de 60 substâncias que são ativas contra o coronavírus na cultura de células, mas não quer Uhum. dizer que vão servir para tratamento. A cloroquina ela foi colocada na ordem do dia por conta de uma questão política,
né, basicamente, um médico francês, ele publicou a cloroquina, que é um estudo completamente equivocado, um estudo que ele não tem qualidade nem para ser publicado, porque o pesquisador, ele simplesmente ele não distribuiu aleatoriamente os dois grupos, quem recebeu e quem não recebeu, e dentre as pessoas que estavam recebendo a cloroquina, 2 morreram, 4 foram para UTI, e ele tirou esses pacientes da análise. Ele tirou os pacientes com desfecho negativo. E aí ele viu que os pacientes que usaram cloroquina tinham menos vírus no swab que ele colheu no nariz. Ele não falou se as pessoas melhoraram ou pioraram. E aí, assim, um estudo ruim, todo equivocado. O Trump fez um discurso falando que a cloroquina ia ser a salvação, e o Bolsonaro copiou. Agora, a cloroquina, ela está sendo estudada, pode ser que ela tenha algum efeito, eu espero que tenha, mas se tiver efeito, algum efeito, não é um efeito de um elixir. Tome e você será curado. Né? Pode ser que tenha algum efeito, mas um efeito muito menor do que as pessoas estão especulando. Além do mais, a cloroquina pode dar arritmia cardíaca, ela pode... Tem gente morrendo, né? Em consequência do uso, né? Isso. Pode acumular na retina, ela pode dar alteração no fígado. Então, pessoas com doenças crônicas e vão tomar a cloroquina de uma maneira sem controle, sem prescrição, elas podem ter efeitos muito graves. E, além do mais, a cloroquina ela é uma cortina de fumaça. Por quê? Falta política pública, falta leito, falta ventilador mecânico. Só que isso tudo é caro, né? Produzir um medicamento que não tem patente, bota o laboratório do Exército e mostra a população que está preocupada com a solução, mas é uma falsa solução, né? Então, é isso. Essa apologia da cloroquina, ela é anticientífica, em acordo com, enfim, várias outras. O bolsonarismo, e junto com o Trump também, eles são anticientíficos, eles são antiluministas. Eles estão, né, as teses racionais, a produção científica, as universidades, isso tudo desafia o projeto de poder deles, que depende de uma ignorância massificada, né? Então, infelizmente, eu gostaria de passar uma mensagem mais otimista, tem um tratamento aqui que vai resolver. Infelizmente, a gente não tem essa perspectiva, e a cloroquina, na verdade, está sendo usada de maneira política, de uma maneira ilusória, né? Enfim, com a manipulação de massa. Sim. Acho que não tem ninguém contra a cloroquina, né? Um falso dilema, né? Claro. Acho que tá todo mundo a favor, né? Todo mundo quer que funcione, mas não é assim que funciona, né? Assim... Não, eu sou a favor da cloroquina. A primeira coisa, a cloroquina já livrou milhões de pessoas de morrerem de malária. Sim. Só que enfim, é outra doença, é outra condição. Então a cloroquina ela é usada para o lúpus, ela tem efeito anti-inflamatório, e eu gostaria muito que ela mostrasse algum efeito, nem que seja, mas basicamente quando a gente dá um tratamento, tem uma chance de trazer benefício e uma chance de trazer malefício também. Então eu espero, sinceramente, que tenha algum benefício, que não tem nenhuma, até o presente momento não tem nenhum benefício demonstrado, e eu espero que os benefícios sejam maiores do que os malefícios também. Espero sinceramente, mas infelizmente não tem absolutamente nada que possa me fazer afirmar ou pensar nesse sentido até agora. E quais são as perspectivas de vacinas, né? Tem várias pesquisas sendo feitas já, a gente tem alguma coisa no radar, pode ter alguma mínima esperança de alguma coisa no futuro próximo? Assim, tem gente anunciando que vai ter vacina para daqui a alguns meses e tal. Vacina, ela normalmente demora cerca de 8 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Em um tempo excepcional, assim, com muito investimento, talvez 12 a 18 meses, e numa expectativa completamente excepcional, tá? Então, assim, tem muita gente procurando vacina, mas eu vou dar alguns exemplos, assim, que só para a gente, assim, temos que procurar vacina, sim, mas eu vou dizer para vocês, por exemplo, que a vacina de influenza, por exemplo, de gripe, que a gente toma todo ano, ela dá uma proteção parcial. Tanto é que as pessoas têm que se vacinar todos os anos. Ela também não é uma proteção de 100%. A proteção da vacina da gripe, nos melhores resultados dela, é por volta de 60%, 70%. Sabe? Então, espero que tenha, que desenvolva rápido. Mas se tiver também, não quer dizer que vai ser uma vacina muito eficaz, muito imunogênica, né? E tem que testar a segurança. Eu vou dar um exemplo de uma vacina que foi uma tragédia, tá? A vacina da dengue.
Pode falar o nome da empresa? Não, é melhor não falar, né? Ou pode falar? Pode Então, falar, gente. Dá nome aos bois. Então, a vacina da dengue da empresa Sanofi. A Sanofi desenvolveu uma vacina da dengue, apresentou para a comunidade. Ela passou em todas as etapas, passou em todos os testes. Quando ela foi instituída no Sudeste Asiático, foi mostrado que as pessoas que usaram essa vacina tiveram mais eventos graves do que as que não tomaram. E por quê? No caso da dengue, tem 4 tipos. Quando a pessoa pega a segunda vez, é mais grave do que quando pega a primeira. Então, a vacina serviu como uma primeira infecção. Então, só para dar um exemplo. Assim, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e tem que testar segurança, porque se a gente introduz de uma maneira precipitada, como uma política de massa, pode ser que o resultado seja ruim, seja adverso. Então, tem que estudar com muita cautela, tem que ter muito cuidado, né? Tem que se cumprir todas as etapas, não é burocracia, é questão de segurança, né? De segurança. A gente não pode instituir como política pública alguma coisa que eventualmente faça mais mal do que bem, e de qualquer maneira não é alguma coisa que se resolve em semanas. Tá? Então... Sim. A gente eu estava falando no começo aqui sobre os números daqui de São Paulo, né? E tem muita gente falando também de subnotificação, porque, sim, enfim, não estamos testando todo mundo. A suspeita de que esses números são muito maiores. Eu queria saber, enfim, o que você acha disso, se a gente pode esperar realmente que os números que já são ruins são, na verdade, bem piores do que isso. Tá. E por que isso está acontecendo? É falta de teste? É falta de, enfim, por que isso está acontecendo? Tá. Então, assim, no Brasil, a gente não está testando os casos leves. Então, a gente sabe que da China, que 80% dos casos são leves, da Coreia do Sul, que testou em massa, a gente sabe que 1/3 dos casos são assintomáticos. Tem projeção que até 80% dos casos podem ser assintomáticos. Então, quando a gente só testa os pacientes, a gente só está testando pacientes que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que são sintomas gripais e com queda de oxigênio. A gente mede com um oxímetro, né? Com o oxigênio está mais baixo no sangue e a pessoa precisa de oxigênio suplementar. A gente está pegando, então, só aquela parte dos casos que deve estar entre 5% e 10% dos casos. Então, o nosso número total de casos é muito maior do que está notificado. Provavelmente, o número de mortes não seja muito maior, porque a gente está notificando os casos graves e está testando os casos graves, né? Então, o número de casos deve ser muito maior, o número de mortes deve ser um pouco maior, porque os resultados demoram para sair, né? Então, uma pessoa que morre hoje com suspeita de Covid vai ser colhido o PCR, vai sair daqui a 2 semanas, esse óbito vai ser contabilizado daqui a 2 semanas. Então, é uma questão que é relevante, mas a gente está com uma letalidade no Brasil de 6%. O que é letalidade? Você pega o número de pessoas que morrem e divide pelos casos confirmados. Então, se a gente testasse em massa, esse número total de casos ia ser menor e a letalidade provavelmente é menor também. Então, sim, o número total de casos está subnotificado muito, mas muito, aí tem que multiplicar o número de casos, o número de mortes... Falou em 11 vezes, né? Que é pelo menos 11 vezes maior. Nesse patamar. O número de mortes deve estar um pouco maior do que a gente tem, mas não nessa mesma proporção. Bom, para terminar, então, fazer a última pergunta, que tinha mais outras, mas não vai dar tempo. Então, eu queria saber, assim, no começo do ano, muita gente, Drauzio Varela, inclusive, falava que não era motivo para pânico, a gente ficou tranquilo, a gente continuou fazendo festa, a gente foi no carnaval. Tá. Você acha que a gente deu menos importância do que deveria ter dado para a pandemia, que estava se aproximando? O que você acha? Primeiro, eu acho que ninguém tem bola de cristal, né? Então, na medicina, a gente fala muito do médico do dia seguinte, que é que a gente dá uma impressão, o paciente faz o exame, aí depois ele leva o exame para outro médico depois de 6 dias, e aí o diagnóstico está muito evidente, né? Então, a gente costuma falar na medicina que é fácil ser o médico do dia seguinte, né? Sim. Então, é a primeira consideração que eu faço. A segunda consideração que eu faço é que a Organização Mundial de Saúde ela não impôs nenhuma restrição em viagens internacionais, nem de comércio, nem de trânsito de pessoas nos dias de janeiro ou de fevereiro. E, por fim, eu também acho que o pânico não adianta nunca. Nem agora também a gente deve estar em pânico, né? Eu estou aqui, eu vou para a primeira linha de atendimento, atendo os casos suspeitos, entubo paciente suspeito de Covid, eu não estou em pânico. O pânico o pânico ele faz com que a gente tome decisões erradas, tome decisões equivocadas, né? Então, a gente tem que pensar racionalmente e, na minha opinião, lá para janeiro, fevereiro, esse era um problema a ser resolvido pelo poder público, pelas autoridades sanitárias, sabe? Mobilizar
o empresariado falou, gente, vamos precisar de ventilador mecânico, vamos produzir? Poxa, nós fechamos leito do SUS, tem um hospital fechado em São Paulo, o hospital Sorocabana, na Lapa, está fechado. Tem um hospital Pan-Americano, que fica na Zona Oeste também, que está fechado. É da Prefeitura e do Estado de São Paulo, né? Então, o poder público, a vigilância, vamos vigiar os aeroportos, vamos fazer vigilância ativa de casos, e não da sociedade civil, né? Naquele momento, era fake news para todo lado, as pessoas acabando com as máscaras nas farmácias, acabando com álcool gel, que multiplicou por 10 o preço. Então, na minha opinião, é uma recomendação adequada para aquele momento, né? Eu me junto com o Drauzio também, várias vezes a gente teve em meio de comunicação falando, gente, calma, vamos observar o que está acontecendo, sem fake news, né? O pessoal já estava resolvendo o problema, toma chá de erva não sei o que vai melhorar, por aí vai, muita fake news, muita desinformação. Então, pânico nunca, né? Em relação às questões, a gente, de restringir o fluxo de pessoas, não havia autoridade internacional que estivesse recomendando isso, enfim, e é fácil a gente avaliar depois que o processo inteiro acontece, né? Então, a gente não sabe se teria impacto ou não, mas pânico nunca. Eu acho que não, a gente não deve estar em pânico, a gente tem que estar com a cabeça fria. A gente tem que estar com a cabeça fria, tranquilidade, a gente tem que se juntar como sociedade civil, né? A gente tem um governo que está atrapalhando a condição da pandemia e do país como um todo, e a gente tem que ter tranquilidade como sociedade civil, né? Os meios de comunicação aí, multiplicando as melhores informações, a gente na medicina procurando as melhores alternativas de tratamento, a população nas comunidades se organizando para ter esse enfrentamento, porque estão abandonados pelo poder público também. A gente tem que dar uma resposta como sociedade civil. O pânico faz travar. Quando a gente entra numa situação de desespero, ou a gente sai correndo, ou a gente trava, enfim, e a gente tem que ter tranquilidade e pensar, porque a gente não vai resolver, né? A gente tem que pensar e planejar e tem que procurar caminhos para enfrentar essa crise que é muito grave, mas nós a superaremos. Sim. Olha, Gerson, muito obrigada por esse papo. Desejo boa sorte aí nas próximas semanas para você. Obrigado. Feliz dia do infectologista também, que foi dia 11 de abril. Muito obrigado. E obrigada. Tchau, gente. Valeu pela audiência aí. Um prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Prazer, obrigada.